Engrandecido seja o nome do Senhor, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Bendizemos o nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, com braço forte, mão poderosa, o Senhor tem nos agraciado. Em tempos de pandemia, nós podemos e devemos bendizer e exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, porque sabemos em quem temos crido, porque sabemos que o nosso Redentor vive e Ele se manifestará abundantemente, poderosamente, graciosamente sobre as nossas vidas. Assim, meus queridos, que Deus possa iluminar a sua vida, que você seja fortalecido na força e na suficiência do nosso Deus. Que a paz de Cristo, Palhares, reine no seu coração, da Elisângela. Nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado. Ao meu Pai que está aqui conosco, obrigado, Pai, por estar aqui. Mãe, que Deus abençoe vocês. Lourdinhas, Lourdes, seja bem-vinda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós exaltamos aquele que é digno de toda adoração, meus queridos. Clécia, Lincoln, que a paz de Cristo possa reinar nos vossos corações, sabendo, queridos, que perto está o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes por meio das súplicas e orações e ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições, e o Deus da paz vos dará toda a paz e todo o entendimento à sua alma e ao seu coração. Boa noite a todos, que a paz de Cristo possa reinar, Lourdes. Obrigado, querida. Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente. Hoje é uma live especial, estamos aguardando o pastor Atilano Moradas, que vai estar compartilhando conosco. Nós estaremos conversando, debatendo sobre um tema tão desafiador: como ficará a igreja depois do coronavírus, da pandemia. E com toda certeza muitas relações já mudaram, e com certeza isso faz com que a humanidade, o ser humano, reavalie e pense em suas ações, naquilo que de fato é essencial e fundamental na nossa existência. Eu quero convidar você a convidar algumas pessoas para estarem participando. Envie um aviãozinho aí, meus queridos, chamando e convidando as pessoas para estarem conosco, para juntos nós estudarmos, meditarmos acerca deste tema tão importante. Como que a igreja ficará no pós-pandemia? Oportunidades que a igreja já enfrenta, né? E impactos que a igreja também está a enfrentar e já está enfrentando. Eu quero então começar orando com você, rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, pedindo que a paz que excede todo o entendimento se manifeste poderosamente e abundantemente. Deus amado, nós colocamos, papai, em nome de Jesus, todos que se encontram nesta live e aqueles que estão por chegar. Eu quero te pedir que a tua bênção, a provisão, a proteção do teu Espírito venha sobre nós, que praga alguma nos alcance, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, antes que o nosso coração seja sempre fervoroso e fidedigno aos teus caminhos, à tua vontade, às tuas vontades, os teus decretos, pois a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os teus mandamentos são espirituais, são santos e são bons. E nós que somos carnais, precisamos morrer para nós mesmos, para, pelo meio do poder do Espírito, sejamos reacendidos numa presença poderosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqueles que nasceram de novo são como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vão, são guiados pelo Espírito, são guiados pela palavra de Deus e, portanto, mal nenhum temerá, porque o Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. A tua palavra declara que o Senhor não nos deixará órfãos. Antes, todos os dias, na viração do dia, o Senhor estará conosco e está conosco. E nós te louvamos, Pai, pela aliança santa, bendita, graciosa, gloriosa, que o Senhor se manifestou entre nós, através de nós, por meio do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo.
Ah, Pai, como nós te bendizemos pelo teu grande amor, pela aliança, Pai, irrevogável que o Senhor estabeleceu sobre nós. Pedimos a tua bênção e a provisão do teu Espírito sobre todos que nos ouvem. Queremos pedir, Pai, pela vida do pastor Atilano Muradas, que ele receba o toque do teu amor, a presença poderosa, gloriosa do Senhor sobre a vida dele, dos seus filhos, da sua esposa, do seu ministério. Nós pedimos que o Senhor possa, Pai, de uma maneira especial, estar sobre a vida dele, sobre o seu ministério. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Meu pastor, tudo
pessoa, paquerar, Não, é enfim, impressionante isso. né? Nós temos visto os namoros, tem gente namorando, eles começam a namorar pelo Zap, e daí uns meses eles terminam também o namoro pelo Zap mesmo. E corre um risco de nem nunca terem se encontrado pessoalmente, viu? Já pensou, né? É Uhum. uma coisa assim, não cabe na nossa cabeça, né? É uma coisa assim. Quer dizer, esse relacionamento à distância por internet, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu não gosto também de ficar Claro. demonizando a coisa, não, porque a verdade é o seguinte: eu mesmo que morei em várias cidades, morei em muitas cidades no Brasil, morei nos Estados Unidos também, lá eu morei em 3 cidades. Então, quer dizer, eu tenho amigos em todos esses lugares. E olha, o advento do WhatsApp, do Telegram, da internet, do Facebook, dessas coisas todas, eu não perco esses amigos. Eles estão espalhados pelo mundo. Eu tenho amigos na Europa, amigos na Argentina, amigos no Brasil, em tudo quanto é lugar, fora do Brasil. E eu converso com essas pessoas sempre, né? Quer dizer, é gostoso você poder continuar, né, alimentando a sua amizade com essa pessoa mesmo à distância. Hoje mesmo eu tenho um filho que mora em Nova York e tem outro que mora em São Paulo, e eu moro no interior de São Paulo. E a gente se fala todo dia, assim, igual eu estou falando com você aqui, de tela, nós estamos falando sempre. Eu estou tomando café Uhum. aqui da manhã com ele na tela, um filho meu, ou de Uhum. Nova York, ou de São Paulo, a gente está batendo papo, tomando café, ele lá, eu aqui. Quer dizer, a gente consegue manter essa amizade, né? É, eu não vou nem dizer minimamente, não, porque ali a gente conversa, às vezes, horas, né? Então a gente está se conhecendo bem, só não está ali para um abraço próximo, É. né? Então tem essas vantagens também, né? Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer isso, né? Claro. Esse calor humano, essa relação, né, do abraço, do aconchego, de ser companheiro de jugo, né, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, isso é ser igreja, né? Isso é Com certeza. algo tão belo e tão profundo na comunidade dos santos. Hebreus capítulo 10, 25, o pastor diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes fiquemos admoestados, tanto mais quando o dia se aproxima, né? E aí, pastor, como que fica essa relação, né? Porque hoje, pelo menos em Brasília, a gente tem feito um culto, no nosso caso, da Igreja Presbiteriana Manancial, uma vez por semana, né? Com aquele distanciamento, não pode se abraçar. O que você vê que pode mudar daqui para frente em relação a isso? Olha, muita gente também demonizou isso aí, dizendo assim, não, isso aí é uma estratégia para acabar com os nossos relacionamentos interpessoais. A partir de agora ninguém vai abraçar mais, ninguém vai encontrar mais, ninguém vai beijar. Eu falei, olha, eu acho que essa falta de não fazer e essa proibição é que está mais querendo que a gente faça, né? Eu acho que quando essa vacina chegar e todo mundo ser vacinado, essa coisa passar, eu creio que a gente vai continuar se abraçando e beijando como um povo caloroso que nós somos brasileiros. Não vamos mudar essa nossa maneira de ser, não. E eu acho muito importante nós não esquecermos isso que você leu, esse versículo, de nós estarmos nos reunindo. Nós vamos continuar nos reunindo, nós somos igreja. Igreja anda junto, a igreja apostólica, lá de Atos dos Apóstolos, a gente anda junto, come junto, louva junto. Olha, não vejo a hora de voltar às nossas festas na igreja, às nossas reuniões, nossa pizza, o nosso comer a nossa pipoca depois e a gente Uhum. está junto e as reuniões. Isso aí é assim impagável e eu acho que a igreja em qualquer lugar do mundo ela tem esse virtuosismo dessa amizade, desse relacionamento, das que nós chamamos de comunhão. Eu acho que isso não vai acabar e eu creio que as pessoas devem, inclusive nesses cultos agora, mesmo com menos pessoas, eu incentivo as pessoas a irem, não, vão ao culto. Claro, não percam, né? É importante, né, nós estarmos ainda em contato. E enquanto isso não acontece, vamos continuar mantendo contato uns com os outros, via as redes sociais, o telefone, ligar, ô irmão, tá bem aí? Como é que estão as coisas aí? E tal, né? Que até num texto eu destaco isso, né? A gente conheceu um Uhum. pouco melhor os nossos vizinhos, os nossos amigos, por conta de até os familiares, né?
aqueles que a gente estava distante muito tempo, a gente, e aí, tio, como é que tá aí? E aí, primo, como é que estão as coisas aí? Então a gente já está até um pouco mais. A pandemia trouxe esse relacionamento melhor entre as pessoas, né? Eu creio nisso também. Mas a igreja vai mudar. Vai mudar. Eu até coloquei muitas considerações aqui que eu creio que a igreja vai mudar de fato. E que modificações são essas, né? Pode colocar, pode falar, meu pastor. Vamos lá. Então, rapaz, pois é, eu creio que algumas coisas vão ter que mudar e não vai ter jeito da gente. Não há retrocesso. Né? A gente Ok. percebeu nesse tempo de pandemia que é o seguinte: tem gente que fala, não, depois que a pandemia acabar, vai acabar esse negócio de live, vai acabar esse negócio de da gente ficar fazendo coisa por rede social. Eu falo, não, não vai acabar. Não vai acabar. Isso era uma coisa que aconteceria, sei lá, daqui a 3, 4 anos, e a pandemia só fez adiantar isso e acontecer mais rápido. Ok. Então aconteceu logo porque a gente necessitou. O pastor que ia demorar 2 anos para fazer uma live ou para entrar na internet, né? Ele, de repente, agora ele teve que entrar. Então ele não. E ele viu que não era um bicho de 7 cabeças, né? Então nós vamos ver muito mais emprego das mídias sociais, né? Nós vamos também ter um retrabalho, eu acredito, de captação de novos membros, que eu acho que muita gente estava indo às igrejas lentamente, já estava visitando e tudo mais, eles desistiram de visitar. Uhum. Eles não foram mais. Então, nós vamos Ok. ter que voltar a essas pessoas e fazer um novo trabalho com elas. E aí eu acredito numa prática, que era uma prática do tempo dos Flintstones da igreja, que era a prática de visitar. Eu, tem muita igreja que abandonou, infelizmente. Ela cresceu, tem muitas reuniões, muitos grupos, etc. E ninguém visita mais. Então, eu acho que é um momento da gente voltar a revisitar as pessoas, né? Rever como é que ficou, né? Como é que ficou aí depois dessa pandemia e trazer as pessoas uma a uma de novo. Eu creio que. Mas nós vamos continuar, sim, com os nossos cultos virtuais. E eu acho que vai ser muito interessante, inclusive com os idosos. Era mais complicado fazer os cultos com os idosos, né? Porque eles não tinham Uhum. qualquer afinidade com a internet. Mas eles estão todos já entraram todos. Já está todo mundo assim com seu celular, entrando no Instagram. Eu tenho muitos amigos que são mais velhos do que eu, bem mais velhos, estão aí tudo na internet. Ou seja, vai ser mais fácil da gente até manter contato com essas pessoas, né? E eu creio que nós vamos considerar, então, ter esses cultos virtuais. Virtuais. E eu acho também que com relação até à música na igreja, né? A utilização dela, e vai aqui uma percepção, que eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que nós vamos mudar um pouco o foco da música. Uhum. Eu acho que hoje nós temos um número grande de músicas de relacionamento, a gente está junto, etc., de louvor tal, e congregacional, mas Uhum. nós vamos ter um pouco mais de músicas de ensino. Vamos dizer que as Doutrinárias. pessoas ficaram mais exigentes com isso. Ou seja, Uhum. a produção virtual ela está trazendo mais conteúdo. E a gente Verdade. percebeu nitidamente que nós tivemos aí essa Pandelife, né? A Pandelife existiu também. Nós tivemos a Pandememe, que foi uma pandemia de memes. Tivemos a Pandelife, que é uma pandemia de lives para todo lado. Mas a gente já está começando a ficar seletivo nas lives. É Você verdade. já não está entrando mais em live que, poxa, não está falando nada. Né? Só live de abobrinha e tal, você não entra mais. Né? Você já entra numa live onde você já está aprendendo alguma coisa, que você está conhecendo, descobrindo alguma coisa, acrescentando alguma coisa à sua vida, à sua vida, entendeu? Então, eu creio que nós vamos ter as lives, mas vamos ter mais focalizado, assim como as músicas também. Nós vamos ter mais músicas de ensino, porque elas funcionam melhor durante esses cultos virtuais. Muita gente ficou ainda tentando as músicas de louvor e adoração, cantando sozinho no quarto dele, imaginando que todas as pessoas que estão em casa nos seus celulares também estarão juntos. É mais Uhum. difícil, é Claro. mais complicado.
você dirigir isso. Então fica mais simples da gente cantar uma música de ensino, a gente ensine alguma coisa para a pessoa que está participando do culto virtual. Mesmo porque, né, pastor, nessa linha de raciocínio, tanto da música com um teor teológico mais profundo, Uhum. né, e as próprias mensagens, né, no momento de crise, no momento, né, de deserto que Deus trouxe para o mundo inteiro, e nós sabemos que Ele é soberano e que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Uhum. Obviamente, isso vai exigir do ser humano uma profundidade, aquilo que de fato é essencial. Como diz o pregador, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, quando o Senhor não é o centro. Então, uma teologia rasa, uma teologia do eu, né, em que massageia o ego do ser humano, em que coloca, né, a gente como vencedor, mas em detrimento de Deus, aquelas coisas todas, num momento como esse, ela não resiste. Né? Em tempos de crise, a gente precisa de uma teologia forte, de canções que, de fato, exaltam o ser de Deus e não o ser humano, porque nós somos pecadores, somos efêmeros, somos tão passageiros, e quando nós temos uma boa doutrina, isso, e a boa doutrina, obviamente, que é bíblica, mas isso vai repercutir, né, num comportamento e numa ação madura de fé e de cristianismo, né, de você se importar com as pessoas, de você se voltar para você reavaliar as suas posições, aquilo que você julgava de importante, os seus paradigmas. Né? Então, com toda certeza, esse excesso de lives, mas isso não apenas isso, o que de fato vai satisfazer o ser humano, senão a verdade do Senhor, que é bíblica. Né? Olha, e eu creio que uma das coisas que a gente tem descoberto nesse tempo agora de internet, vamos dizer, nós que já estávamos mais inseridos, a gente já fazia essas Uhum. comparações e tudo mais, entre pregadores, entre músicos, entre teologias, etc. A partir do momento em que a gente está recebendo hoje muito mais informações para a gente poder comparar, obviamente que o senso crítico vai aumentar das pessoas. Verdade. Então, as pessoas vão ficar até um pouco mais exigentes, falando, não, peraí, o meu pastor é muito legal, mas prega mal para chuchu, né? Ele não tá bom. As pessoas vão falar assim. Falou, não, Uhum. não, o estudo bíblico lá do irmão que está dando, aquele estudo está muito fraco. Eu tenho visto os estudos bíblicos lá da outra igreja, da outra não sei o quê, são muito melhores. Uhum. Ah, não, não, olha, o louvor, a música daquele outro está muito melhor, está muito mais coerente, muito mais sustância, como diz o reverendo Jeremias, está mais sustância, né, do que, do que o outro. Então, eu acho que essa comparação aí vai ser bem interessante, porque as pessoas vão ficar um pouco mais exigentes e elas Uhum. vão perceber mais esse tipo de apelo, vão ver que, não, peraí, eu estou sendo enganado com essas músicas, estou sendo enganado com isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes quando nós estamos na igreja, sentados, há uma série de outras coisas que nos chamam a atenção e Uhum. vamos dizer, a gente não observa esse detalhe, essa profundidade. Mas de repente você está aqui só com a tela na frente, só com um pregador e toda a sua atenção nele. É diferente. Aí o seu senso crítico é totalmente diferente. Fala, não, peraí, esse cara está me enrolando. Você Uhum. coloca ali uma final, peraí. Você coloca o podcast dele, fala, não, peraí, esse cara ele só quer fazer propaganda, ou então só quer falar de outras coisas, ele não sabe nada disso. Aí você já muda para outro. Uhum. Né? Verdade. Ou seja, você muda de igreja com um apertar de dedo. É. Então, quer dizer, isso aí também vai melhorar muito, eu acho. As pessoas vão ter que melhorar como quando líderes, né? E como quando pregadores e músicos, né? Então vão ter que melhorar e focar mais. Por isso, inclusive, eu tenho um outro ponto aqui que eu acho interessante, que eu acho que esse retorno da visita aos lares, principalmente depois da pandemia, nós vamos ter que também trabalhar muito o acompanhamento psicológico das pessoas. Aham. Eu acho que o acompanhamento psicológico vai ser uma coisa muito importante, né? O acompanhamento psicológico e espiritual. Porque não tem Uhum. só a questão psicológica, assim, humana, mas tem a coisa espiritual também, que a gente vai ter Claro. que trabalhar um pouco mais com as pessoas. Retornar, né? Retornar. Acho que muita gente pensou durante esse tempo, peraí,
engraçado, eu não tenho vida com Deus, eu não tenho oração, eu não conheço nada. Realmente, eu estava dependente, eu acho que eu estava vivendo só daquele culto, realmente. É A verdade. pessoa falou, peraí, quem sou eu? Ah, essa pandemia vai ser antes e depois dela mesmo. Não tem jeito, viu? Isso é muito importante, essa reflexão, tanto para nós líderes, né, pastor, como para o povo de Deus, porque nós, como líderes, nós não podemos deixar que as ovelhas dependam de nós, elas têm que depender de Cristo. O nosso papel é ensinar a palavra de Deus e levá-los a uma dependência do Senhor Jesus, mesmo porque o nosso Exatamente. sacerdócio é o sacerdócio E muita universal. gente estava dependente muita gente estava dependente do pastor, do culto, Isso, dos exato. diáconos, da coisa. Era uma Perfeito. muleta para ele. Exatamente. E Era aí uma é muleta. Ele ia lá para a igreja para poder se. se alimentar, Pra né? poder... É, E um alimento que, por melhor que seja o alimento de um domingo, e louvado seja Deus pelo que domingo é dia do Senhor, mas a nossa vida, ela tem, né, a segunda, a terça, a quarta, enfim, se a gente não tem vida com Deus, de oração, de ter um tempo de qualidade, de ler a palavra de Deus, de quando o nosso filho errar, você sentar com ele e falar, filho, olha, a Bíblia fala sobre isso, você mentiu, ou você está murmurando, você está reclamando, mas se a pessoa não tem vida com Deus, ela não faz isso, né, pastor? exatamente. Porque o foco dela não é esse. O foco não era quando ela estava indo à igreja. Então, muita gente está repensando isso. Por isso que essa volta agora nós vamos ter um enxugamento das igrejas Uhum, natural, uhum. né? E que não seja você aquele que vai abandonar a igreja que está Amém. nos ouvindo aqui. Que ao contrário, você fala, não, peraí, olha o alerta. Né? É aquela história assim, eu tô acostumado agora a não ir para a igreja mais no domingo. Agora ele fica assistindo os programas da TV, fica na internet, fica em casa à toa e tal, no dia de domingo. Eu falo, não, domingo é o dia do Senhor, o dia da gente ir, é o dia da gente estar na igreja, né? A gente sente falta, né? Eu sou nascido, criado, né? Embalado na igreja há 56 anos, então, rapaz, o domingo é dia da igreja, é dia da gente ir na igreja, entendeu? Não tem aquela história. Mas nos outros dias a gente continua tendo a nossa fé, a nossa vida dedicada a Deus, a nossa dependência, né? Eu creio também que durante essa pandemia, acho que os laços familiares também, né? Eles vão se juntar mais, né? As pessoas vão ficar mais unidas, né? Together. O pai, a mãe, os filhos e tudo mais. Eu creio que vão se conhecer melhor, né? E nós que somos assim defensores, tanto eu quanto minha esposa, de que pais e mães devem todos os dias fazer pelo menos uma refeição com os filhos, para bater papo, para conversar Concordo. junto, uma por dia. Nós fizemos isso até nossos filhos casarem. Glória a Até a Deus. gente fez isso. Glória a Nossa, Deus. era assim, militarmente, né? Ali a gente fez. E olha, hoje eu vejo os resultados. Quando eu vejo aqueles dois homens com mais de 30 anos e o que eles sabem, o que conversam, o que estudaram, a opinião, como eles são e como eles Glória a estão na Deus. igreja também, etc. Eu fico muito feliz de ver que é resultado muito da mesa. Então, eu acho que esse tempo de pandemia, e você vê que teve um dos textos em que eu brinquei com isso, em que eu falei isso, que os filhos estão gostando da pandemia, porque agora eles têm pai e mãe em casa. É verdade. Com Antes eles certeza. não tinham. Fala santa pandemia para os meninos. As crianças estão adorando, elas vão achar ruim a hora que acabar a pandemia. Os pais vão embora, quem são aqueles dois que só chegam à noite cansados e vão dormir, a gente nem vê? Eram os pais deles, que agora eles conhecem. Então eu acho que vai renovar é, esses laços familiares. E é tão Ó, meu importante filho isso. está até confirmando, aí ele entrou aí e está dizendo, ó, fizemos isso. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Um meu querido. abração. E como é importante, né? John Piper traz essa ideia, né? Que quando a gente come com ações de graça. E quando a gente deixa de comer, a gente está dizendo, está dizendo que temos fome de Deus, né? Quer dizer, a gente quer alimentar o nosso espírito, e a gente se abstém como um preceito e um fundamento do Senhor,
para alimentar o nosso espírito. Então, quando a gente está à mesa, é para dar ações de graça. Aqui em casa, a gente não tem televisão na cozinha, na copa, né? A gente não come com o Ótimo. celular à mesa, porque é tempo de olho no olho, é um tempo de qualidade, é um tempo de celebração. É Deus que dá o pão da vida, né? Ele é o pão que desceu do céu e ele nos deu a capacidade, com o suor do nosso rosto, a gente poder nos alimentar fisicamente, e ele nos alimenta em todos os sentidos, né, pastor? Isso é tão importante, tão Com fundamental, certeza. né? E as pessoas aprenderem a buscar isso em Deus diretamente, né? A gente não Exato. depender de ficar com alguém o tempo inteiro no pé da gente. Acho que é um tempo que eu acho também que vai se desenvolver muito os ministérios depois desse tempo, sabia? Eu acho que muita gente se redescobriu nesse tempo. Falei, peraí, eu estava indo para a igreja para fazer nada. Eu estava só indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E, de repente, ele foi ajudar um vizinho, um amigo, um familiar, e foi consolar um, consolar o outro, foi conversar com ele. Ele começou a se descobrir. Muita gente que não fazia muita coisa na igreja, de repente foi obrigado a fazer umas lives, né? Para poder, até na própria igreja, ele não. Era ele que sabia um pouquinho e foi fazer, e de repente ele se viu mexendo com algo que ele nunca fez, fazendo trabalho para a criança, tendo que fazer as histórias, contar as histórias, etc., tudo ali, né, na câmera, e ele começa a se redescobrir. Aliás, falando em redescobrimento, você sabe que esse tempo agora já tem estatísticas mostrando, né, o tanto de livros que estão sendo escritos durante a pandemia. Glória a Deus. Porque nós vamos ter muitas surpresas boas. Eu mesmo trabalho com revisão de livros, eu reviso o livro, já estou aqui acho que no quarto ou quinto livro, revisando. Lançamos já 3 livros durante essa pandemia, os livros estão aí já impressos, né? Então, é uma coisa assim, as pessoas me procuraram para eu poder estar Glória a revisando Deus livros, por é o meu isso. trabalho. Então, e já tem estatística de que muita gente estará lançando. E aí, a gente vai entender o poder desses livros. As pessoas vão e ver o que a gente vê. Porque eu já publico livros há muitos anos, lanço músicas no mercado há muitos anos. Então, a gente já vê o produto disso, o resultado de lançar músicas e textos na internet. Essas pessoas vão ver também agora, nesse Glória a pós-pandemia. Deus. Vão descobrir muitos escritores novos aí, produção de conteúdos, inclusive vindo novas plataformas aonde nós colocamos os nossos conteúdos, que antigamente não tinha. Então, por conta de tudo estar migrando agora para a internet, as pessoas estão finalmente migrando para lá e entrando com seus conteúdos para estarem disponíveis para as pessoas. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, né, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, que nós devemos ser abundantes em toda a obra do Senhor. E é interessante, né, pastor, porque existem 3 grandes movimentos do cristianismo nesse sentido. Primeiro, Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão Uhum. sobrecarregados, porque o jugo dele, o fardo dele é leve. Então a gente vai do jeito que nós estamos, pecadores, sujos, maltrapilhos, né, envergonhados, cheios de culpa, de medos e assim sucessivamente. E o jugo do Senhor, ele é libertador, porque o amor, o perdão, a graça é inefável do nosso Deus. Uma vez que esse movimento acontece, e esse movimento acontece porque o Senhor nos chamou, porque o Espírito nos tocou, porque a palavra de Deus entrou no nosso coração, o Senhor nos ensina um segundo grande movimento, que é renunciar a si próprio, negar a si próprio e seguir a Jesus, levar a nossa cruz. E levar a nossa cruz é um lugar de morte. E aí, então, o nosso caráter vai sendo forjado à medida que a gente vai caminhando com Deus. E nessa concepção e nessa dimensão, as pessoas não podem ser apenas um ávido pessoa em que ela vai estar somente ligada na live A, na B, na C, e ele vai para um outro, no Instagram tal, no YouTube tal, enfim, no Face tal. É necessário ele compreender que depois desse movimento de ir como nós estamos, de negar a nós mesmos, o Senhor nos envia. E é isso que o Senhor está falando, né? Que Deus nos envia para fazer a obra de Deus através do que? Da nossa vocação, dos dons que Deus nos deu. E é maravilhoso. Como é libertador, como engrandece o nosso coração essa dimensão que melhor é dar do que receber.
Então, Com este certeza. movimento é tão importante, né, pastor? A pessoa entender o seguinte, ela precisa de uma igreja local, conquanto ela possa ver lives no mundo inteiro, mas ela precisa de uma igreja local para exercer o seu ministério. Não é direção local, porque agora com a internet, mas pelo menos com uma base de uma comunidade, né, para que ela possa exercer isso para a glória de Deus, de ter um alicerce de uma família, a família de Deus, um grupo, uma igreja, né? Isso é tão importante, né, pastor? Não resta dúvida. Eu falo assim, nós temos experimentado isso, nós temos uma igreja também, a qual nós participamos, estamos ligados com os irmãos, e uns vêm aqui, outro, a gente vai também na casa deles, a gente vai aí, a gente fica em os encontros dos mascarados, mas nós estamos juntos, não estamos separados, a gente encontra, você está bem? Está bem? Então tá bom, então estamos todo mundo bem, e a gente encontra, e tal. E isso não pode se perder e vai voltar em nome de Jesus quando recomeçar os nossos cultos, porque é importante. E quando você fala nessa coisa aí da gente fazer o nosso ministério dentro da igreja, nós temos que fazer dentro e também fora. Porque esse fora e dentro também não tem muita... A gente é que criou o dentro e o fora. Porque, na Exato, verdade, tudo é ministério. Eu me lembro de exato. uma igreja que contratou, tinha 6 pastores e contratou um pastor de missões. E aí, depois de alguns anos, com a visão que foram recebendo de Deus e entendendo a missão da igreja, eles começaram a chamar os 7 pastores de pastores de missões. Na verdade, os 7 eram de missões, e não aquele 7º que era de missões. Todos Uhum. eram, É o DNA da todos igreja, né, eram de pastor? missões. É o Claro, a DNA da igreja, a igreja. gente fazendo fora. Né? E a Uhum. gente trabalhar, assim, independentemente da gente estar trabalhando dentro da nossa igreja local, a gente também está trabalhando, assim, com o nosso grupo da igreja, a gente também está trabalhando com as pessoas fora da igreja. Por exemplo, agora mesmo, antes dessa live aqui, eu quero destacar a minha esposa, que trabalha aqui. A gente trabalha na igreja, nós somos pastores, trabalhamos na igreja, fazemos o ministério, viajamos dando palestra, etc. Mas a minha esposa tem, por exemplo, toda quarta-feira, aqui, as crianças do bairro. Ela junta as crianças do bairro e ela conta histórias bíblicas. É toda terça-feira, né, Tininha? Estou confirmando com ela que é terça. Eu falei quarta, que era quarta, que era a ideia inicial. Toda terça-feira, ela me confirmou aqui, a gente faz, ela está fazendo essas reuniões. E voltou agora por conta da pandemia, que a gente ficou um tempinho sem fazer. Mas voltou a reunião e a gente está com as crianças, elas vêm aqui, a maioria dessas crianças não frequenta igreja nenhuma, e elas vêm para cá, escutam a palavra de Deus, escutam bons conselhos, escutam bons ensinamentos, né, práticos para a vida das crianças. A gente ouve brinca com eles depois, canta bastante com eles. Tal. Então, esse trabalho é fantástico. E ele não está, ele é o quê? É da igreja? Olha, é da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Uhum. Entendeu? Nós estamos abençoando essas crianças, mas nós temos a nossa igreja também, que nós frequentamos e tudo mais. E você sabe que foi assim, fazendo esse tipo de trabalho, que a gente chegou na sua igreja, né? É verdade. Porque nós éramos em Brasília de outra igreja, e nós fomos, e a Teca, que é membro da igreja, né, Presbiteriana Manancial em Brasília, ela estava juntando algumas pessoas numa chácara, no sítio, né, que eles tinham lá, juntando pessoas de vários sítios, etc., fazendo reuniões. Perfeito. E foi quando nós fomos nessa reunião. Ela nos chamou, eu, minha esposa, e nós fomos, e fomos lá, pregamos, cantamos com elas algumas vezes. Minha esposa ficou voltando várias vezes, inclusive fez programação de Natal, de Páscoa com as crianças, todas lá, aquelas crianças dos sítios, etc. E isso foi, né, com a Teca, o Newton, a equipe, o pessoal todo, e a gente contribuindo também no que a gente podia, que nasceu a Igreja Presbiteriana Manancial, que Glória a é hoje Deus a por sua isso. igreja, essa igreja maravilhosa aí. Glória a A gente é Deus. tão feliz quando chega aí e vê essa Glória a igrejona. Foi Deus. Jesus, Jesus. Eu nunca me esqueço daquele dia que nós estávamos lá e a gente fez um apelo, umas 5, 6 pessoas aceitaram Jesus Glória naquele a dia. Deus. Depois a Teca me disse que vários ainda estão na igreja aí, glória a Glória a Deus. Deus. Então, esses trabalhos valem a pena, vale a pena, e a Teca está aí falando, glória a Deus, é isso mesmo, tá?
né? Então, vale a pena a gente fazer esses pequenos trabalhos. A gente pode estar aqui fazendo esse pequeno trabalho com as crianças e daqui vai sair um Billy Graham, vai sair aí um grande homem, uma mulher de Deus aí que vai fazer. E se não for um grande Billy Graham, ele mesmo vai ser uma grande pessoa, Glória a Deus. como um cristão, para a glória de Deus, né? Ou seja, pastor, essa sua visão que já é de muitos anos, essa visão de reino, Uhum. né? Não de uma preocupação de uma bandeira A, B ou C, mas de reino de Deus, né? Que a igreja é uma Uhum. agência do reino de Deus, o reino Uhum. triunfante, inabalável, invisível e real, né? Essa Isso. visão de reino, ela precisa ser inculcada nos nossos corações, porque muitas vezes a gente é barrista demais, né? A minha igreja é isso, a minha igreja é assado, como se fossem reinos distintos, né? Há um só pastor, né? Um só rebanho, que é o nosso Senhor Com Jesus Cristo, certeza. uma só Com fé, certeza. um só batismo, um só Deus que é sobre tudo e todos, né? E É. se a gente tivesse essa visão mais ampla, o reino ganharia muito, né? Porque o povo unido, Deus ordena a sua bênção, não é verdade, pastor? Com certeza, um povo unido e sem bandeira. Eu vou confessar para você que há uns 30 anos atrás, a gente entrava nas igrejas, nós você é presbiteriano, você é batista, você é assembleano, você é isso e aquilo. Eu acho que hoje ainda não tem isso, essas barreiras caíram muito, ainda tem muito Uhum. pouco, mas essas barreiras já caíram, graças a Deus, mas nós precisamos ainda avançar mais no sentido, no sentido de nos unirmos mais dentro daquilo que nós concordamos e esquecermos aquilo que nos divide teoricamente. Na Uhum. verdade, nós somos todos cristãos, acreditamos na mesma palavra, servimos ao mesmo Deus, né? Então não há motivo. Por exemplo, quando você vai trabalhar dentro de um presídio, você vai trabalhar com mulheres em situação de risco, com crianças abandonadas, mas Se que torna tão pequeno isso, denominação né? há aí? Que denominação há aí? Né? Isso, Nós isso. servimos há algum tempo, nós estávamos sendo voluntários dentro da Cristolândia, lá em Belo Horizonte, então a gente ia semanalmente lá trabalhar com os jovens lá e ministrar a palavra a eles, e tinham outras pessoas trabalhando, voluntários assim como nós, com eles, e eram de várias denominações, e nós trabalhávamos todos em prol de uma única coisa lá, de um único trabalho, que era aquele lá. Agora, nós não podemos deixar uma coisa aqui, deixar claro, que eu gosto de deixar claro, que as pessoas, independentemente de você trabalhar fora, num ministério X, Y, etc., tem a sua igreja local, tenha o seu pastor, tenha o seu pastor. Eu falo assim, olha, eu sou um pastor, hoje nós somos pastores itinerantes, nós andamos em várias denominações, igrejas, etc, etc, mas nós temos a nossa igreja. Ok. Temos a igreja onde a gente presta conta. Ó, pastor, estou aqui vivo. Ó, aqui, ó, nós aqui. Ó, nós vamos lá e conversamos. Nós temos o nosso grupinho que a gente tá junto, almoça junto. Vive. Eu falo que eu gosto de ter sempre, em todo lugar onde eu estou, algumas pessoas que vão chorar de fato no meu enterro, porque eu morri. Entendeu? Não aqueles, eu gostava muito das músicas dele, gostava muito dos livros e tal. Mas eu não tenho que pouco, eu gostava dele. Eu vivia com ele aqui todo dia. Ele é um cara legal. Ele cantava assim, é verdade. Ele também escrevia, é verdade. Mas ele gostava mais de mim do que o que eu fazia. Era mais importante eu do que o que eu fazia. Uhum. Entende? Uhum. Então eu acho interessante. Então eu sempre recomendo isso para as pessoas. Você vai trabalhar no presídio, vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com velhinhos, vai trabalhar com isso o quê? É seu ministério, é seu chamado. Mas tenha a sua igreja, né? Tenha a sua igreja como a sua base, o seu pastor como a sua base, né? Aquele que vai cuidar da sua família, de você, etc., enquanto você também está desenvolvendo esse ministério. Então, por isso que a gente pode estar em algum lugar. Tem que estar sempre num lugar. Eu quero enfatizar, que, pastor, essa sua vida tão dinâmica em que Deus te levantou de tantas formas, né? E que tem te agraciado uma multiforme graça. Eu achei muito especial e singular você trazendo essa ideia de muitos livros vão surgir, novas ideias, né? De pessoas que agora se despertaram para lives e coisa e tal. Porque diante da crise, nós temos que ser uma voz profética de esperança, uma voz que traz a esta verdade libertadora, né? Uma voz que clama no deserto. Mas a gente percebe que tem ovelhas e tem cristãos que ficam aprisionados nas mídias, né?
terror e no pânico de serem contaminados do coronavírus, e claro que nós temos que ter todos os cuidados, Com mas de certeza. morrerem propriamente dito, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Não é tempo de nós ficarmos enclausurados, conquanto a gente deve ficar em casa mais tempo, mas é no sentido assim, do nosso coração estar livre em oração, em disposição de ajudar o próximo, em empatia, em amor e compaixão a um vizinho que esteja talvez perdido, de você ligar para uma pessoa, como você trouxe nessa ideia de amizades, de vínculos, de vizinhos, de parentes, de tios, de nós nos levantarmos, né, como um exército da esperança. Não é verdade, Com pastor? certeza. As pessoas estão esperando alguma coisa das igrejas, e sempre foi assim, e Uhum. hoje mais do que nunca. Eu falo, hoje mesmo, recebendo aqui mensagens de pessoas pedindo oração, pedindo assim, está vivendo os seus problemas lá, manda para a gente, ó, Tilano, estamos vivendo isso, ora pela gente. A gente ora, pede a Deus por as pessoas, porque as pessoas veem na gente, nós que temos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, elas veem na gente, pô, já alguém que pode nos ajudar. E hoje ninguém rejeita uma oração. Quem rejeita uma oração hoje? É verdade. Ninguém É vai verdade. rejeitar uma oração, não é? Ninguém vai rejeitar. Né? Então, e graças a Deus que o brasileiro é assim, e nós temos essa liberdade de orar, desde o nosso presidente da República que ora, e seus ministros, então, quantos são pastores, quantos são líderes eclesiásticos, estão lá orando, quer dizer, desde eles até todas as pessoas do Brasil hoje conhecem, já ouviram pelo menos falar alguma coisa do Evangelho, e sabe que o Evangelho veio não para escravizar, mas veio para libertar. E as pessoas estão esperando isso de nós, estão esperando de você aí que está nos ouvindo, está esperando de todos nós, como igreja, a gente fazer alguma coisa pelas pessoas de maneira prática e não só de maneira teórica. E nós vamos usar todas as ferramentas que Deus colocar na mão. E uma delas é a internet, as redes sociais. Por isso que eu conclamo até, crentes, usem as redes sociais, lembrando que você é um homem, uma mulher de Deus. Não Glória a é? Deus. Entre para colocar a palavra de Deus, para colocar esperança, para colocar amor, para colocar paz, para unir, não para separar. Eu sei que nós vivemos hoje num país polarizado, polarizado, esquerda, direita. Nós estamos vendo aí, isso aí não adianta a gente fugir dessa realidade. Nós temos uma esquerda que perdeu no último pleito e está assim avançando com toda a lei contra o governo atual para tentar reaver aquilo que ele perdeu, né? E tudo. Então nós estamos polarizados de uma forma assim que nem a justiça consegue colocar ordem nessa casa, entendeu? Porque até ela mesma está contaminada, como está muito claro isso hoje. Então, quer dizer, nós estamos assim à mercê de homens que estão confusos e perdidos, e nós não podemos entrar nisso. Nós não estamos perdidos. É Nós verdade. não estamos perdidos. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. Ontem eu estava no Uber, e no Uber o cara falou, o que será da nossa vida? Eu falei assim, ó, eu sei para onde eu vou. Boa, Eu pastor. sei Boa para onde eu essa. vou, mas como assim? Como assim? Eu falo, não, eu sei, o dia que eu morrer, eu sei para onde eu vou. Você bater esse carro aqui e não morrer, eu sei para onde eu vou. Fala, você tem certeza? Você plena. Aí eu expliquei tudo para ele, porque que eu Glória a acredito, como que eu Deus. acredito, e tudo mais, e deixa ele pensar agora o que, que ele acha, entendeu? E o meu papel é mostrar para as pessoas isso. Quero mostrar, e eu tenho certeza para onde eu vou. Então eu não tenho medo de coronavírus, mas eu tomo meus cuidados todos. Claro, lógico, com toda Todo, certeza, né? todo. Eu não vou deixar encontrar com as pessoas por causa disso. Claro. E o apóstolo Paulo em Filipenses fala isso, né? Não façais nada por partidarismo, nem por vanglória. Existe um Uhum, reino que é muito maior do que a esquerda, a direita, né? Que o uhum. centrão. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo é um reino de justiça, de gozo, de paz. É este reino que nós temos que proclamar. Nós somos, antes de mais nada, cidadãos dos céus. E como cidadãos do céu, nós temos que levar essa esperança que não confunde, este amor que transforma, esta verdade libertadora. E quantos de nós nos Claro. perdemos? Ah, fulano é desse partido, do Beltrano. E claro que nós temos que respeitar cada um deles, mas existe algo muito maior, pastor, que nos une e que nós não devemos fazer nessa dimensão, porque Jesus Cristo estabeleceu um reino
invisível e real. O reino dele é espiritual antes de mais nada. E as pessoas ficam muitas vezes num pé de guerra no reino temporal, esquecendo do atemporal, que é o nosso Senhor, o reino dele que é inabalável, né? Então, e muita gente está, não, eu quero só dar um exemplo simples. Assim, quando a luz entra, o que que acontece com a treva? Com as Dissipa, trevas? As dissipa. trevas saem. Então, às vezes, é aquela história igual a gente fala assim com a criança. A gente fica o tempo inteiro, para de falar palavrão, menino. Para de falar isso mais. Ensine coisa boa para ele. Ele vai ter tanta coisa boa para pensar e para fazer que ele não vai se preocupar em ser dessa forma. Entendeu? Por isso que a palavra fala lá em Filipenses 4:8 para nós enchermos tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o Glória vosso a Deus. pensamento. Quando o nosso pensamento está cheio das coisas de Deus, a gente não tem tempo para ter medo. Entendeu? Tá na cara que nós temos aí as televisões e as mídias que são aí do terror. Eles são pior do que filme de terror. Eles estão. No livro aí tem um lugar, inclusive, que eu falo assim: eu estou passeando pela cidade onde eu moro, né? E essa é a crônica nesse livro. É para quem entrou depois, é esse livro aqui, O Muito Cristianismo bom. Vale a Pós-Pandemia. pena comprar. É, então, eu escrevi 2 capítulos desse livro, e num dos livros, e num dos capítulos, eu conto que eu estou andando pela cidade, aí eu entro num asilo, né? Que hoje a gente quer uma casa de repouso, né, para idosos, e nessa casa de repouso tá lá os idosos e uma televisão ligada, mostrando lá as mortes, etc. O foco só nas mortes. Coitados dos Ninguém idosos, né? foca na vida, né? Tem milhares de pessoas ficando boas e eles ficam focados só na morte, na morte. Aliás, estavam até festejando os 100 mil, parece que foi 100 mil curados, mas era 100 mil mortos. É uma coisa Misericórdia. ridícula. Então, uma coisa ridícula. Então, na verdade, nós temos que levar esperança, como já bem disse alguém aí que nos escreveu aqui agora, temos que levar esperança e vamos continuar levando esperança a essas pessoas, porque onde a luz entra, as trevas se dissipam. É isso que nós temos que fazer. É verdade, pastor. E a Bíblia diz, né, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa resistir ao dia mal. Agora, se a gente não tem vida com Deus, se a gente não tem devoção ao Senhor no dia a dia, a gente não tem pulmão no dia da crise, no dia da angústia. Mas à medida que nós experimentamos esta graça, este renovo, esse encorajamento da palavra e do poder do Espírito, nós temos aquilo o que falar, nós temos aquilo que viver, né? Jesus falou aquele gadareno que era lunático, era um homem endemoniado, havia uma legião de demônios, ele queria seguir Cristo, e Cristo falou assim, olha, volte e diga aos teus o quanto Deus foi cheio de misericórdia contigo. E quando a gente tem essas experiências com Deus, a gente tem o que dizer, a gente tem o que falar, a gente tem o que anunciar e proclamar o ano aceitável do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sair de 4 paredes, nós somos o exército da esperança, meu pastor, e a gente precisa, a igreja, e eu quero reafirmar isto, o seu dinamismo, em que as pessoas, neste momento de dor e de luto, em todo tempo amam o amigo, mas na angústia se faz o irmão. É tempo de nós orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, é tempo de nós mandarmos mensagem, de nós realmente se importarmos com aqueles que estão padecendo, porque há uma luz e uma verdade que é triunfante na inabalável, não é verdade, pastor? Com certeza, com certeza. E ela é maior. E detalhe, nós estamos, e a igreja sabe disso, quem estuda a palavra de Deus sabe escatologia, sabe que nós estamos caminhando para um fim. Um fim existe. Quem conhece a Bíblia profundamente sabe que um fim existe. E você sabe que ontem eu fiquei arrepiado quando eu vi um vídeo que reuniu 800 pessoas de 55 países cantando num vídeo só. Meu Deus! Aí, cara, eu botei aquilo assim no fone, fiquei ouvindo aquela música. Você não recebeu esse vídeo? Eu vou te mandar Não, ok. depois. Olha, eu me arrepiei cantando uma música cristã. Cantando uma música cristã. Eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso aqui, nós estamos caminhando para o fim mesmo. É verdade. Você lembra quando a gente ouve lá, e todo olho o verá? Ou nós já estamos quase nesse negócio. A gente ficava pensando assim, como Mas que como vai isso, ser, né? Como vai ser? como isso sucederá?
Olha, eu acho que Jesus vai chegar assim numa live dessa, assim, vai todo mundo vai estar vendo ao mesmo tempo conectado, vai ter um número assim, 7 bilhões no ao vivo dele, assim, ó, 7 bilhões e todo mundo assistindo. Eu tive esse sentimento ontem quando eu vi isso, eu falei, realmente nós estamos chegando no limiar da história. Estamos chegando no limiar da história. É impressionante. E as profecias vão se cumprindo, tudo. E a gente vendo assim, então, fiquemos firmes no nosso propósito. Fiquemos firmes, né? Que o nosso propósito não seja, ai meu Deus, que Jesus não volte antes de eu ficar rico, antes de eu casar, antes de eu ter filho. Falando, olha, que Jesus volte logo. Que Jesus volte logo para Glória a amenizar o Deus, sofrimento Maranata. desse povo, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Ô, pastor, nós estamos 57 minutos conversando aqui, parece que Ô, foi glória! uns minutinhos bem rápidos, né? E você sabe que estudar escatologia, nós, domingo agora, inclusive, vamos fazer um resumão. Nós estamos 14 semanas estudando o fim dos tempos, a esperança gloriosa do cristão. Nesta concepção, o mundo não dá ciclos, né? O mundo não é governado pelo caos, mas existe um Deus que é soberano, que ele é rei, que governa sobre tudo e todos, e nós Com somos o certeza. povo mais feliz da face da terra, porque Com sabemos em certeza, quem nós temos somos. crido. Então, é tempo mais do que nunca de se fortalecer espiritualmente, mas não é na frente de uma televisão, não é reclamando, não é ficando aí com medo de ser ou não contaminado, é voltar para o Deus da palavra. A palavra de Deus é dobrar o seu joelho, é ter vida com Deus, porque isso vai alimentar o seu espírito, fortalecer o seu Com coração. certeza. E pedindo a Deus o tempo inteiro, Deus abençoe o nosso país, nosso presidente, Amém. seus ministros, abençoe, né, as empresas, que volte tudo, que Deus, sabe, vamos pedir sempre a Deus todos os dias que essa doença maldita vá embora em nome de Jesus e Amém. nós voltemos à nossa vida. Meu pastor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigado. Que Deus possa continuar te dando esse dinamismo, essa vibração, Amém. esse fervor espiritual, né, de viver este evangelho, de pregar este evangelho, Amém. de manifestar Glória a a Deus. bondade e a graça de Deus de tantas formas, né? Seja Amém. cantando, escrevendo, né, pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu queria mandar um abraço para toda a igreja, a Teca, Newton, toda a família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Um abração. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Vai. Fica na paz, meus queridos. E Amém. a Igreja Presbiteriana Manancial é uma igreja unida em torno da palavra e das orações. Esperamos vocês agora quinta-feira, culto das mulheres, dos homens, de jovens, de adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Fica na paz. Um abraço, meus queridos. Amém. Obrigado aí Tchau. pelo carinho de vocês. Tchau, tchau. Tchau.